do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo de número 40. E um leproso veio ao encontro, rogando, e pondo-se de joelhos, disse-lhe: se queres, podes limpar. E Jesus, sentindo misericórdia dele, estendeu a sua mão e lhe tocou, e disse: quero, ser limpo. E tendo ele dito isso, a lepra se foi e ficou limpa. Então ele, admoestando-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não digas nada a ninguém, porém vai, te mostra ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés mandou, para testemunho a eles. Mas ele, saindo, começou a divulgar muito o que acontecera, de maneira que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas procurava ficar nos lugares desertos, e de todas as partes vinham ter com ele. Amém, irmãos? Nossa palavra hoje é: Jesus cura um leproso. A lepra, ela era doença contagiosa naqueles dias. E como uma doença contagiosa, com certeza as pessoas passam a discriminar tais pessoas. E não somente a sociedade como um todo, ela passa a discriminar aquelas pessoas que têm uma doença contagiosa. E para nós termos uma ideia, no nível de hoje, é que uma pessoa que entrou nos Estados Unidos com o ebola, aquela pessoa, ela foi totalmente excluída da sociedade. Teve uma enfermeira que ela estava com suspeita do ebola, e no entanto, pelo fato da suspeita, ela teve que ficar 30 dias em sua casa, enclausurada, só por causa da suspeita do vírus. E todos, com certeza, se afastaram dela. E acredito que até os vizinhos, por medida de precaução, durante aqueles dias, com certeza ficaram longe daquela casa. Porque quem sabe o vento poderia levar esse vírus até eles também. Então nós demos esse exemplo para vocês, para mostrar o quanto a discriminação com relação a uma doença contagiosa é grande. E principalmente naqueles dias de Jesus, isso era muito forte. E a própria lei de Moisés dizia que uma pessoa que estivesse contaminada pela lepra, ela não poderia conviver no meio da sociedade, e essa pessoa também não poderia ir ao templo. Então essa pessoa não podia sequer adorar a Deus no templo, porque a lei de Moisés a proibia, porque ela estava contaminada pela lepra. E a Bíblia nos mostra que a lepra é uma figura do pecado. A lepra, ela representa o pecado. A lepra, ela deforma a pessoa. De repente começa a cair os dedos, de repente começa a cair um pedaço do nariz, de repente começa a cair um pedaço da orelha, e assim a pessoa vai sendo deformada pela doença. E o pecado, ele age da mesma forma em nós. Ele vai nos estragando, ele vai deformando a nossa personalidade, ele vai deformando o nosso caráter. É como um andarilho que você o vê completamente deformado pelo mal, pelo pecado, pelo álcool, pelas drogas, pela condição degradante em que ele vive, onde a sua personalidade já se foi, onde o seu caráter já não é, uma pessoa absolutamente deformada. Então a lepra, esse aspecto biológico de uma doença, mas ela também tem o aspecto espiritual. A palavra nos mostra o aspecto espiritual da lepra, que é uma figura do pecado que deforma
absolutamente o homem. E uma pessoa contaminada pela lepra, ela era excluída da sociedade. Alguns moravam nos montes, alguns moravam em lugares desérticos, até que num momento qualquer elas fossem curadas e então poderiam ser restabelecidas ao convívio social, ou então elas morriam ali. Aquela doença às vezes se agravava sem tratamento, sem nenhuma condição de recuperação, e aquelas pessoas morriam ali naqueles lugares de refúgio e nunca mais retornavam para o seu lar, e nunca mais retornavam para o convívio com seus familiares. Então a lepra, ela não só causava um mal-estar, uma doença degenerativa no corpo humano, mas também ela excluía essa pessoa do convívio da família, do convívio social. Então aquela pessoa já não podia mais conviver com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, né? Estava condenado a viver num lugar de refúgio, afastado da sociedade. Então era um sofrimento para o corpo e era um sofrimento para a alma, porque ali ele estava separado da sua família, do convívio familiar. E não há nada mais danoso para o homem do que ser interrompido, né, o seu convívio com as pessoas a quem ele ama, com as pessoas a quem ele é capaz de dar a própria vida por elas. E então, por uma situação dessa, essa pessoa é privada desse relacionamento com seus familiares. Mas aquele homem leproso, com certeza ele ainda não havia sido separado da sociedade, porque ele estava vivendo na cidade, ele estava em Cafarnaum. Naquele dia Jesus estava em Cafarnaum e esse leproso estava lá. E havia uma grande multidão em torno de Jesus. Jesus já havia feito o milagre da multiplicação da água em vinho, e o Senhor estava pregando a palavra com poder, com autoridade, com sabedoria, e as multidões passaram a segui-lo. E o interessante é que as multidões o seguiam, mas até então ele não havia feito nenhuma cura. Veja só, seguiam por conta do milagre que ele havia feito em Caná da Galileia, e por conta das palavras que ele já pregava no mar, nas montanhas, ali onde ele reunia a multidão em torno de si, e ele ministrava a palavra com muita graça, com muita sabedoria de Deus. Então as pessoas olhavam para ele e percebiam que nele havia algo diferente. Aquele homem tinha algo para falar para eles. Aquele homem atraía a atenção deles. Aquele homem atraía o coração deles. E então ele já estava sendo seguido por multidões. E aqui nesse episódio, o Senhor realiza o seu primeiro milagre de cura. Talvez você não tenha visto sobre isso, mas o primeiro milagre que Jesus realizou foi curar o leproso. E como disse, a lepra é uma figura do pecado. O homem que está no pecado, que vive no pecado, ele está imprestável, ele não serve para Deus, ele está sendo estragado pelo pecado. O pecado está estragando a sua personalidade, o pecado está destruindo o seu caráter, o pecado está deformando toda a sua vida, corpo, alma e espírito. Essa é a condição do homem que vive no pecado. E a primeira coisa que Jesus veio fazer, a principal coisa que Jesus veio fazer, foi morrer por nós naquela cruz e carregar todos os nossos pecados e derramar o seu sangue justo para nos purificar, para nos limpar de todo o pecado, para nos restaurar. Somente quando somos por completo restaurados é que nós podemos ser úteis para Deus.
nós podemos receber os milagres de Deus, é quando nós podemos prosperar e avançar nas nossas vidas, quando nós somos curados do pecado. O pecado é extremamente danoso para a vida humana, e o Senhor, Ele veio para resolver o problema do pecado, e Ele provou isso, que a primeira cura que Ele fez foi curar o leproso. É interessante, no verso 40, não precisa abrir, que o leproso ele se dirige ao Senhor, e ele se ajoelha, e ele adora o Senhor, e ele implora para que seja curado. Talvez você leia esta frase, e isso não signifique muito para você, mas isso significa tudo para um judeu. A lei ensinava que um judeu jamais poderia se curvar diante de um homem para adorá-lo ou para venerá-lo. Vocês lembram de Mardoqueu? E o capitão do exército, o rei Assuero, mandou fazer uma forca para pendurá-lo ali, simplesmente porque ele não venerou a autoridade do capitão. Então um judeu é capaz de morrer na fogueira, um judeu é capaz de morrer numa forca, mas ele não se dobra diante de homem algum para adorá-lo ou para venerá-lo, seja como Deus ou seja pela sua posição elevada. Então um judeu é capaz de morrer, mas não se curva diante de homem algum. Mas naquele momento que aquele homem contemplou o Senhor Jesus, ele sentiu no seu coração, ele sentiu no seu espírito, que aquele homem não era um homem comum, aquele homem não tinha apenas um espírito humano, como os demais homens têm, aquele homem era diferente, aquele homem era humano, mas aquele homem tinha um espírito divino, aquele homem tinha o Espírito Santo em sua vida, aquele homem era o próprio Deus que havia tomado a forma humana, aquele homem era sobrenatural. E então a Bíblia diz que naquele momento, aquele judeu se prostrou, adorou aquele homem e implorou: me cure, Senhor. Até então, não se ouvia falar em Israel naqueles dias que um sacerdote ou que um levita houvesse curado um homem leproso. Mas naquele momento aquele homem teve um impulso de fé, um impulso proporcionado pela ação do Espírito Santo na sua vida, e ele se prostrou. E ele implorou, porque reconheceu naquele homem a divindade de Deus. Irmãos, nós, ao chegarmos diante do Senhor, nós temos que reconhecer a divindade de Deus. Quando é que você chega diante do Senhor? Numa reunião como esta, quando nós nos reunimos e declaramos que esta reunião é em nome de Jesus, então Ele se faz presente ali, e nós temos de prostrar-nos diante dEle, e nós temos de implorar a Ele que nos abençoe e que tenha misericórdia de nós, e reconhecê-lo como Deus, como Senhor das nossas vidas, como único e suficiente, capaz de resolver o nosso problema, a nossa dificuldade, e nos entregarmos totalmente a Ele para que Ele mude a nossa história. E a nossa história, ela precisa ser mudada toda semana. Toda semana a minha história precisa ser mudada. Toda semana a sua história precisa ser mudada. Porque o que passou semana passada você venceu, e o que você não venceu, você vai vencer nessa semana. Você tem a oportunidade, o privilégio de ter mais uma semana para vencer as suas dificuldades. Mas é no domingo, é no primeiro dia da semana, é que você tem que se prostrar e reconhecer o poder e a soberania desse Deus, e se curvar diante dele e dizer: Senhor, e implorar a Ele, e dizer: Senhor, eu te adoro, Senhor, muda a minha história, muda, Senhor, a minha situação. E então Ele vai fazer isso por você. Deus
autoridade na vida de alguém que o reconhece como Deus e soberano sobre a sua vida. Com certeza havia mais leprosos em Cafarnaum, com certeza. Havia doentes com diversas outras enfermidades, com certeza. Mas nenhum deles se prostrou, nenhum deles adorou, nenhum deles implorou pelo favor de Deus. Meu irmão, quando você entra diante de Deus, quando você está na reunião da igreja, você tem que ser aquele, como o leproso, ter a atitude do leproso, reconhecer os seus pecados, reconhecer as suas faltas, reconhecer as suas deficiências, reconhecer as suas fraquezas, e adorar o Senhor, e implorar a Ele que purifique a sua vida, e que te cure desse mal que te acomete, desse mal que te destrói, desse mal que destrói os relacionamentos da sua casa, desse mal que destrói o seu relacionamento para com as pessoas, desse mal que destrói a sua vida em todas as áreas, chamada pecado. Você tem que então se curvar diante dele e dizer: Senhor, me renova, muda a minha história, muda a minha vida, eu preciso de ti, Senhor. Então isso vai acontecer na sua vida. O leproso disse a ele: se queres, podes limpar. Quando ele disse: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. Isso aí é o que? Fé. Senhor, tu podes. Agora, se o Senhor quer, o Senhor pode fazer, porque eu preciso. Então, reconhecer que Ele pode, e reconhecer também que Ele, mesmo podendo, Ele só vai fazer se Ele quiser. Há situações na nossa vida que nós temos que orar assim, como esse leproso: Senhor, estou passando por essa situação difícil, esse problema insolucionável aos olhos humanos. Se tu queres, tu podes resolver. Você reconhecer o poder de Deus e reconhecer a soberania de Deus. Quando ele disse: se tu queres, ele estava reconhecendo a soberania de Deus. Senhor, tu podes, mas tu és soberano. E se o Senhor não fizer, eu vou continuar leproso, eu vou aceitar a minha condição, eu vou aceitar a minha situação, porque o Senhor não quis, é porque eu tenho que passar por isso. Mas mesmo assim o Senhor não deixa de ser poderoso, mesmo assim eu reconheço que tu podes fazer. Amém? Isso é reconhecer a soberania de Deus. A pessoa que se chega a Deus, ela tem que reconhecer o poder de Deus, ela tem que reconhecer a vontade de Deus, reconhecer a soberania de Deus. E este leproso, ele agiu exatamente dentro desses parâmetros. Jesus, sentindo misericórdia daquele homem, ele disse, e Jesus, sentindo misericórdia dele, estendeu a sua mão e lhe tocou e disse: eu quero ser limpo. Vamos à sequência aqui. Jesus disse, naquele momento, Jesus estendendo a mão, ele tocou o leproso, e só depois ele disse: eu quero ser limpo. De acordo com a tradição judaica, de acordo com Levítico, a pessoa que tocasse no leproso, ela seria contaminada, contagiada pela doença, e ela seria contaminada espiritualmente. Ela receberia o contágio, a doença, e ela estaria excluída do templo, não poderia sacrificar no templo ao Senhor. E ninguém, absolutamente, tocaria no leproso. O sacerdote não tocaria, o escriba não tocaria, o fariseu não tocaria, nem o líder de Israel ou qualquer homem tocaria em um leproso. Mas a palavra diz que naquele momento a compaixão de Jesus
que Jesus naquele momento quebrou esse paradigma e tocou no leproso. Naquele momento ele não se importou com o costume, naquele momento ele não se importou com a tradição, naquele momento ele não se importou nem sequer com a sua própria pessoa de se contaminar ou não. A compaixão, a misericórdia, o amor, a graça que ele passou a ter por aquele leproso foi tão intensa que ele não resistiu. E ele se compadeceu daquele homem e tocou nele. Meu irmão, assim o Senhor faz conosco. O Senhor, Ele não olha para os seus pecados, Ele não olha, Ele vê a sua condição pecaminosa, Ele vê a sua condição de uma pessoa absolutamente estragada, uma pessoa absolutamente indigna da graça e da glória de Deus. Mas quando você se direciona a Ele, reconhecendo como Deus, como Senhor, quando você se direciona a Ele, o adorando, quando você se direciona a Ele, implorando o seu favor, Ele não resiste, Ele vem ao seu encontro, Ele entra na sua casa, Ele entra na sua vida, não importa onde você esteja, naquele momento o seu coração se curvar a Ele, Ele vem, e onde você estiver, Ele te toca, Ele te cura, Ele te liberta, porque Ele não resiste, Ele é compassivo, Ele se compadece de nós, Ele usa de misericórdia, de graça para conosco, e assim o Senhor se compadeceu desse leproso e Ele tocou nele. Tocar nesse leproso tem um significado muito profundo. Tocar nesse leproso tem um significado muito grande para a nossa vida espiritual. Tocar nesse leproso demonstra um grande amor de Deus. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele disse que nós éramos inimigos de Deus. E no entanto, mesmo sendo inimigos de Deus, Deus enviou seu Filho para morrer pelos seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, porque vivíamos debaixo do pecado, do reino de Satanás, debaixo do reino de trevas, e fazíamos só aquilo que nos satisfazia e nos agradava, e não críamos em Deus, e não nos voltávamos para Deus. Ele veio a nós para nos tornar seus amigos. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ele veio para nos reconciliar consigo mesmo, para que nós fôssemos os seus amigos. Em seguida, Jesus, ele libera a palavra e diz: eu quero, seja limpo. Eu quero, seja curado. Meus irmãos, naquele momento, sabe o que estava acontecendo na vida daquele leproso? Não só a cor da sua pele estava mudando instantaneamente. Naquele momento, com certeza, alguns membros do seu corpo haviam caído. Quem sabe alguns dos seus dedos haviam caído, porque a lepra promovia isso. Quem sabe orelha, quem sabe partes da sua face havia se deformado. Naquele momento, ele não só recebeu a cura, não só sua pele se transformou e ele foi curado, mas os membros do seu corpo foram restaurados à medida que ele ia sendo curado. Ele via o seu nariz se recompondo, ele via os seus dedos crescendo, se restabelecendo novamente, e ele via o seu corpo sendo absolutamente reconstituído e voltando à forma original, à forma normal. Naquele momento, aquele homem, ele experimentou, ele viu um grande milagre na sua vida. Aquele homem, ele não conseguia se conter de tanta alegria, de tanta satisfação, porque ele experimentara na sua carne a sua cura, e não somente ele experimentara, mas também ele visualizou aquele milagre acontecendo, o seu dedo decepado, o seu dedo crescendo novamente, os seus pés voltando ao normal, as suas unhas voltando ao normal. Aquele homem ficou absolutamente recuperado do seu mal. E isso
transformou a vida daquele homem. Isso mudou a vida daquele homem. E Jesus despediu o leproso. E Jesus despediu o leproso e lhe ordenou que procurasse o sacerdote como a lei exigia. A lei de Moisés, não precisa abrir, mas em Levítico capítulo 2, diz que quando uma pessoa era curada da lepra, ela tinha que se apresentar primeiramente ao sacerdote. E aí o sacerdote fazia o sacrifício por aquela pessoa, apresentando ao Senhor como um sacrifício de ação de graças, apresentando a vida daquela pessoa que fora curada diante do Senhor. E a partir daquele momento, aquela pessoa era restabelecida a sua comunhão na casa do Senhor. A sua comunhão no templo era restabelecida. E naquele momento também, uma vez que a sua comunhão espiritual era restabelecida, aquele homem estava liberado pelo sacerdote para voltar à convivência social, para voltar à convivência dos seus familiares. Então, um leproso retornar para a sociedade, um leproso retornar para a sua casa, era um grande milagre de Deus. A maioria não retornava para os seus lares, mas aquele homem foi se apresentar ao sacerdote, foi restabelecida a sua comunhão com Deus, e foi restabelecida a sua comunhão com a sociedade, foi restabelecida a sua comunhão com a sua família. E aquele homem agora tinha um grande testemunho, ele recebera um grande presente de Deus, ele recebera a cura da sua vida e a cura da sua alma, porque a sua alma estava por demais angustiada por falta de convivência social e pela ausência dos seus familiares. A alma daquele homem estava aflita, a alma daquele homem estava angustiada, e agora aquele homem fora curado no corpo e na alma, e fora restabelecido a sua família. Esse foi o grande milagre de Deus na vida daquele homem. E aquele homem, ele não conseguia se conter. Jesus disse a ele: olha, não digas para ninguém o que aconteceu com você, não digas para ninguém. Mas aquele homem não conseguia. O milagre era tão grande que ele não conseguia se conter. Ele tinha que falar, porque naquele momento Deus tocou a sua vida. Olha, Ele me tocou. Ninguém me tocaria, mas Ele me tocou. E quando Ele me tocou, Ele liberou uma palavra. E no momento que Ele liberou a palavra, eu fui curado. Naquele momento eu vi a minha pele mudar de cor. Naquele momento eu vi os meus dedos crescerem. Naquele momento eu vi o meu nariz deformado ser recomposto. Naquele momento eu vi a minha orelha que caía, ela se recompor. Naquele momento eu presenciei, eu vi, eu senti. Foi tremendo, foi extraordinário, foi maravilhoso. Eu não consigo ficar calado. Eu tenho que falar deste milagre. Eu tenho que falar que aquele homem é Deus, para que outros creiam como eu creio, para que outros recebam um sinal, para que outros recebam um milagre, assim como eu recebi. Eu não consigo ficar calado. E a palavra diz que aquele homem, mas ele saindo, começou a divulgar muito o que acontecera. Ele não começou apenas a divulgar, mas a palavra diz que ele começou a divulgar intensamente, ele começou a divulgar muito o que acontecera com ele, de maneira que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas procurava ficar nos lugares desertos, e de todas as partes vinham ter com ele. Meus irmãos, a vida daquele leproso restaurada foi um grande testemunho do poder de Deus, e todos viam aquele homem e ficavam maravilhados do milagre que ele recebera. E não somente aquele homem era um testemunho vivo do que Deus havia feito, como aquele homem também, ele saiu por todos os lugares daquela cidade, quem sabe pelas vilas circunvizinhas, anunciando esse Jesus maravilhoso. E não só ele começou a propagar isso, a divulgar isso, mas toda aquela cidade, todos aqueles homens que presenciaram esse milagre, eles estavam ali a divulgar
Tudo isso porque um homem o adorou, o reconheceu como Deus, se prostrou diante dele. Quando nós não temos nada para falar de Jesus para as pessoas, é porque nós não tivemos verdadeiramente um encontro transformador e miraculoso com Deus. E se você não consegue falar de Jesus com as pessoas, você precisa urgentemente se prostrar diante dele, adorá-lo como Deus soberano e implorar que ele venha fazer maravilhas e sinais na sua vida, mudar, transformar a sua vida, para que o seu viver seja uma testemunha viva do poder de Deus. Mas depois que ele falou dos milagres, ele não precisaria falar mais. Qualquer rua que ele passasse, todos diriam: esse foi o homem que Jesus tocou, esse foi o homem que Jesus curou, esse foi o homem que Jesus libertou. E quando as pessoas começavam a falar isso, e quando as pessoas ouviam lá dentro de casa que o homem estava passando na rua, as pessoas saíam nas janelas, as pessoas saíam nas portas de sua casa para ver o testemunho vivo do poder de Deus e para dizer: esse foi o homem que Jesus tocou.